Não se sinta obrigado, porque para o Senhor tudo precisa ser feito com amor, com liberdade. Mas eu gostaria de que antes que você coloque a mão no envelope, ou que você traga o seu cartão até aqui, próximo ao altar, que você feche seus olhos. Eu gostaria de orar. Orar por você, orar pela igreja. Senhor, este é um momento tão importante também para os de dízimos e ofertas, porque a nossa igreja é mantida pelos dízimos e as ofertas do teu povo, principalmente daqueles que tiveram um encontro contigo e têm consciência plena que a oferta e o dízimo é o sustento dessa casa. Senhor, nós sabemos que tu comanda, mas tu nos chamou para sustentar, para abençoar, para que a nossa igreja esteja de pé. Eu te peço nesta manhã que tu possas tocar profundamente no coração dos teus servos e das tuas servas, em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Eu vou pedir às irmãs que entreguem o envelope para todos. E quem não dizimar e ofertar agora de manhã, dizime e oferte à noite, quinta-feira. Não fique na sua casa. Nós temos ainda hoje o pastor Marcelo Alegre, né? O homem é alegre. Escute isso. Venha ouvir nosso irmão. Amém? Então, enquanto as irmãs podem ir, irmãs, entregam os envelopes. As nossas jovens estarão dançando. Deixa eu sair do meio, porque eu não danço, né, Marta? Pode trazer até o altar. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu vai acontecer. Tu és Senhor, tu és Senhor, do nascer do sol ao noite te louvar. Mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel a teu amor. Tempestade eu estarei. Eu posso
te louvarei. Fiz Vamos botar um rapaz nesse grupo, porque quando for para segurar as meninas, mesmo levinha, né? Tá precisando, hein? Você tá vendo que tá desfalcado aí o grupo. O pessoal da dança, um rapaz aqui é bom. Senhor, eu te agradeço pelos dízimos e ofertas. Que eles venham suprir todas as necessidades da tua casa. Senhor, que nós possamos ser fiéis para que as pessoas possam entender que a tua palavra em nós, ela é uma realidade. Que se cumpra em nós a tua vontade. Que ela venha suprir tudo aquilo que nós colocamos diante de ti. Nós te agradecemos nesta manhã. Que todos digam amém. Assim seja, Senhor. Pastor, podem ir. Nós vamos agora chamar nosso amado seminarista Daniel. E ele estará ministrando para nós a palavra nesta manhã. E eu gostaria que, em reverência ao homem de Deus, você fique de pé, né? Em reverência ao Deus que chamou Daniel, lá de Manaus. Ele estava me contando, estava lá em Manaus, na casa dele, trabalhando com vidas. E aí ele começou a sentir uma necessidade muito grande. Ele disse para mim, pastora, eu amo almas. Eu amo cuidar de almas tão novinho, né? Ele disse, então, eu vim para cá fazer o seminário. Agora está numa dúvida se volta para casa, se não volta, se fica. Deus tem um caminho, né, Daniel? Um propósito estabelecido na vida dele. E ele está fazendo o seminário, termina junto com o João Vitor ano que vem. E ele vai estar trazendo para nós a palavra do Senhor. Que o Senhor possa te usar ricamente nesta manhã. Amém? Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém? Os irmãos podem sentar. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui nessa manhã, compartilhando com os irmãos um pouco da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem falado no meu coração. Quem está com a sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia aí. Amém? Todo mundo com a sua Bíblia? Quem usa no celular também? Amém? Agradeço ao Senhor pela a palavra dEle. Agradeço ao Senhor porque nós temos o privilégio de termos a palavra dEle aqui, em nossas mãos. O pastor aqui estava falando de tantos irmãos que, infelizmente, não têm o privilégio de ter a palavra de Deus em suas mãos. Tantas pessoas que são perseguidas por viverem um evangelho em ambientes tão hostis ao evangelho, à palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que têm só uma página da palavra de Deus e guarda ali e fica escondida, mas ela está ali lendo a palavra de Deus. Então nós somos privilegiados, porque nós temos a palavra de Deus. Então medite na palavra do Senhor, medite na palavra dele. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito da importância de vivermos firmados na palavra de Deus. Quando eu vou pregar num lugar novo e eu levo essa Bíblia, eu sempre falo. Tem um amigo meu, e quando ele viu essa Bíblia, ele disse, Daniel, essa Bíblia parece um pergaminho, o trabalho que dá para abrir ela, mas vamos lá, a gente abre aqui, dá uma volta, dá 2 voltas e abre a palavra do Senhor. Eu já pensei em colocar um por aqui, não sei o quê, mas vamos deixar assim mesmo que ela é bonita. A gente vai meditar hoje no Salmo 119. Salmo 119 ele é bem extenso, então a gente vai ler alguns versículos ao longo do Salmo 119 e ver a profundidade das riquezas da palavra de Deus. E o que a gente aprende com o Salmo 119 a respeito da palavra de Deus. Antes de começar, vamos orar? Pai, muito, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor
é quem nos mantém de pé, o Senhor é quem nos dá o sustento, o Senhor é que nos deu a liberdade e o privilégio de sermos chamados teus filhos mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Muito, muito obrigado. Senhor, dirige as nossas vidas nessa manhã, que nós possamos aprender a tua palavra, que nós possamos aplicar a tua palavra e viver a tua palavra constantemente. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente consegue ver que existem Bíblias de vários tipos. Tem rosa, tem azul, tem Bíblia do pregador, Bíblia do estudante, enfim, tem várias e várias e várias modelos de Bíblias, conversões. Isso é muito legal, porque a gente vê linguagens acessíveis da palavra de Deus para todos aqueles que querem se debruçar nos estudos da palavra do Senhor. Voltando aqui para aquele contexto de pessoas que, infelizmente, ainda não têm a palavra do Senhor para ler, nós temos, isso são dados de uma missão de tradução da Bíblia, a missão Wycliffe. Não sei se alguns já ouviram falar. Nós temos no mundo 7.300 idiomas. E desses 7.360 idiomas, apenas 3.490 têm alguma parte da Escritura. E, pasmem, nós só temos 717 idiomas traduzidos com a Bíblia toda. Então, só 717 idiomas que tem toda a Bíblia, assim como nós temos, de mais de 7 mil. Então, isso daí dá só 10%. Infelizmente, muitos não têm esse acesso que nós temos. Infelizmente, muitos ainda não puderam desfrutar das belezas das Sagradas Escrituras. Então, que nós, em oração, possamos orar por aqueles missionários que estão levando a palavra de Deus lá no Oriente Médio, naqueles países onde o Evangelho é tão perseguido. E aqui a gente vai começar lendo o Salmo 119, lá no versículo 11. Salmo 119, versículo 11, é por lá que a gente vai começar a nossa meditação hoje. Salmo 119, dos versículos 11 ao versículo 16. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as que promulgaste. Regozijo-me em seguir teus testemunhos, com o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Ao longo, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus porque nós temos a liberdade de lermos a palavra do Senhor e de trazer ela para o nosso coração, que ela seja alimento para o nosso coração todos os dias. O salmista aqui, a gente não sabe quem foi que escreveu esse salmo, mas ele utiliza de termos aqui sobre a palavra do Senhor, sobre a lei, sobre os seus mandamentos, suas promessas, os seus decretos. E aqui ele usa esses sinônimos para dizer e nos incentivar ao amor, ao comprometimento, a nossa obediência à palavra de Jesus, à palavra do nosso Deus. Será que nós temos nos comprometido de fato com a palavra do Senhor? Será que nós temos assumido diariamente o compromisso de lermos a palavra, de meditarmos, de estudarmos a palavra de Deus? Hoje nós temos esse privilégio. Obrigado. E a Escritura está disponível hoje de forma escrita. Ali, naquele tempo, a tradição ia se passando de um para o outro, de forma oral. Os pais iam ensinando os seus filhos e eles iam aprendendo e eles iam internalizando, decorando, meditando na palavra do Senhor. Aqui, no Salmo 119, ele celebra a realidade da palavra de Deus. Será que nós temos celebrado a realidade da palavra do Senhor, que é viva até hoje? Então, nós cremos que Deus não é um Deus parado. Amém? Deus é um Deus ativo, é um Deus que se comunica com o seu povo. Você crê nisso?
Amém. Nosso Deus não é um Deus que está lá distante, não é um Deus que ficou lá no Antigo Testamento, mas é um Deus criador, o Deus que criou a humanidade, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos formou. E Ele continua falando conosco, Ele continua se comunicando com o seu povo. E isso é bênção, isso é um privilégio de nós termos a liberdade de podermos nos comunicar com o nosso Deus. De Gênesis a Apocalipse, tudo é palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a palavra aponta para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Lá em Gênesis 3:15, o proto-evangelho ali, quando viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que pisaria sobre a cabeça da serpente, Deus já prometendo que viria um Salvador. E aquilo foi se cumprindo, até chegarmos em Jesus Cristo. E hoje nós temos a salvação por meio do nosso Salvador. A palavra de Deus, ela não é em vão. A palavra de Deus, ela não é inerrante, ela é inerrante, ela é infalível, ela não tem erros, ela não tem algo errado. Tem gente que fica falando, a gente pega a Bíblia aqui, a gente tira essa parte aqui, a gente tira esse pedacinho aqui, e vai, não, a Bíblia precisa ser atualizada, e fala com aquela calma, sim. Mas a gente sabe que a palavra de Deus é suficiente. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus ela é suficiente para os nossos corações, para a nossa vida, para toda a nossa vida aqui. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus ela é inspirada. Deus inspirou a todos os autores da Bíblia, de cerca de 40 autores da Bíblia. Deus inspirou aqueles autores para que eles escrevessem aquilo que Deus mesmo queria que eles escrevessem. A palavra de Deus é poderosa. Ela tem poder para transformar. Ela tem poder para nos modificar a cada dia, para nos restaurar. Então, creia no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela não vai ter fim. Ela não é como as coisas que vêm, como as coisas que vão e passam, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Quantos e quantos anos já se passaram, já tentaram perseguir, já tentaram queimar as Bíblias, mas nós sabemos que a palavra do Senhor é eterna. E ela vai se cumprir a cada dia. Todas as promessas que Deus ainda tem para nós, elas vão se cumprir. E nós cremos que Jesus voltará e nós habitaremos com Ele eternamente. Amém? Como eu falei, muitos ataques têm vindo a respeito da Bíblia. Muitos ataques têm vindo para dizer a Bíblia não é suficiente, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser revista. Tem gente famoso aí dizendo, não, a gente tem que trocar isso daqui está ultrapassado, mas nós não acreditamos nisso e nós não podemos acreditar nisso. A palavra de Deus, ela é preciosa, a palavra de Deus ela é de suma importância para as nossas vidas. A Bíblia conta a história do nosso Deus, do seu grandioso poder, da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Billy Graham diz uma frase que é muito, muito bonita e muito verdadeira. Ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Olha a importância disso. As coisas que ainda vão acontecer, a Bíblia, com certeza, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, do que o jornal de depois de amanhã, porque nós sabemos que aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos na nossa vida, está na palavra de Deus. Amém? Só beber um pouquinho de água aqui. Glória a Deus. E o que a gente precisa fazer diante da palavra de Deus? A gente vai agora passar por alguns versículos do Salmo 119 para entender a importância e qual é a nossa atitude diante dessa palavra de Deus. O que eu preciso fazer? Entendendo que a palavra de Deus é inerrante, entendendo que a palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas, entendendo que a palavra de Deus é poderosa para nos transformar. O que eu preciso fazer diante disso? Primeira coisa, nós precisamos ler e ouvir a palavra de Deus. Quão importante é nós podermos concentrar e ler a palavra de Deus e ver as riquezas que existem aqui.
no versículo 18 do Salmo 119, o salmista vai dizer: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar aquilo que Ele quer que entendamos da sua palavra. O salmista, ele reconhece aqui que o ser humano ele é cego espiritualmente. E ele precisa da palavra do Senhor para que seus olhos possam ser abertos, para que a sua vida seja transformada. E quem provê a luz é o nosso Deus. Ele é o único que pode nos dar essa luz, é o único que pode nos tirar das trevas. E a gente vê também lá no Salmo 119, 105, o versículo acho que todo mundo conhece. Todo mundo conhece? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Vamos falar juntos? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha só que riqueza. É o Senhor que ilumina o nosso caminho, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que dirige a nossa vida. Então, que nós deixemos que Ele dirija, que Ele conduza as nossas vidas, que nós entendamos a preciosidade que é compreender a beleza, a clareza da palavra de Deus. Quanto tempo nós temos investido na leitura da palavra do Senhor? Será que a gente tem investido o tempo certo, o tempo de qualidade para a leitura da palavra do Senhor? Às vezes a gente perde muito tempo com tanta coisa desnecessária. Às vezes a gente fica muito tempo no celular. Eu acho que o celular hoje talvez seja um dos maiores vilões para o nosso tempo de qualidade com o Senhor. A gente fica vendo vídeo, vai passando, né, conversando, tanta coisa que a gente poderia, que nos trazem, nos tiram do foco, nos tiram do objetivo de ler a palavra, de nos concentrar. E às vezes a gente passa horas e horas fazendo coisas que são desnecessárias. E às vezes quando a gente vai ler a Bíblia, dá uma canseira, dá um sono e não sei o quê, mas não. A gente precisa investir tempo na leitura da palavra de Deus. Como é que a gente quer conhecer ao Senhor se a gente não busca Ele na leitura da palavra? Que o Espírito Santo do Senhor nos direcione para que nós possamos ter esse tempo de leitura, esse tempo de qualidade com o Senhor, de leitura, de nos debruçarmos e meditarmos na palavra dEle. Ela é o nosso alimento diário. Assim como para nos mantermos de pé, a gente precisa nos alimentar todos os dias, a gente precisa comer, fazer as refeições, a gente precisa se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Como é que eu vou enfrentar as dificuldades do dia a dia? Como é que eu vou conhecer o meu Deus, conhecer a história do meu Deus, se eu não me alimento da palavra dele? Leia sozinho, leia com outras pessoas. Deus nos deu a sua palavra e nós precisamos ler a sua palavra, nós precisamos ouvir. E ler com vontade, não é só passar os olhos aqui, li aqui para completar e finalizei a leitura do ano, li a Bíblia toda, mas não, é pedir orientação. Senhor, me ajuda, eu quero compreender a tua palavra, eu quero entender aquilo que o Senhor quer falar comigo nessa palavra. Peça do Senhor que Ele vai te orientar, Ele vai abrir seus olhos, o Espírito Santo vai te guiar para ler e entender a palavra dele. No versículo 24, o salmista continua: sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. O conselheiro, ele dá conselhos. E a gente, quando recebe algum conselho, a gente precisa o quê? Ouvir. Ele diz, eles são os meus conselheiros. Os teus testemunhos são os meus conselheiros. Ele buscava na lei do Senhor e nós precisamos viver na orientação da palavra do nosso Deus. Nós precisamos compreender que a nossa vida deve ser orientada pelo Senhor. Que a gente possa viver nessa constância da leitura, nessa constância de ouvir, de vir para a igreja, ouvir a mensagem. Hoje também a gente tem a oportunidade de, nos aplicativos, a gente consegue ouvir enquanto está fazendo alguma coisa, enquanto está dirigindo, está trabalhando. A gente consegue ouvir a palavra de Deus
nas Bíblias em áudio, isso é muito bom. Então, utilize da tecnologia também para glorificar o Senhor, para aprender mais sobre o Senhor. A gente também tem mensagens na internet, também aí é uma coisa, a gente também tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. A internet é muito boa, mas também tem muita gente falando heresia por aí, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas aproveite, usufrua da tecnologia para ouvir bons pregadores, para ouvir boas mensagens que falem do amor de Deus, que falem de fato da palavra do Senhor. Tem um exemplo muito interessante que está lá no livro de Neemias, que quando Esdras lê a palavra do Senhor, ele lê a lei para o povo pede, já havia feito uma restauração ali estrutural em Jerusalém, e o povo queria uma nova vida orientada pelo Senhor. Então eles vão lá, guiados pelo Espírito do Senhor, e pedem para que Esdras leia a palavra do Senhor. E olha só que interessante, essa passagem está lá em Neemias 8, e é muito interessante porque o povo fica do nascer do sol até o meio-dia, em pé, lá, e Esdras, está lá lendo a palavra do Senhor. Ele ainda está lendo em hebraico. O povo que tinha voltado do exílio sabia o aramaico, e aí tinham os levitas lá que iam traduzindo na hora. E olha só que coisa bonita, o pessoal lá, em pé, ouvindo, tentando compreender a palavra de Deus, e às vezes a gente já cansa um pouquinho de leitura. Ontem, olha só como que Deus faz as coisas, né? A gente vem se preparando para trazer a mensagem, e sempre acontece alguma coisa que a gente pode usar como exemplo. Ontem, lá na minha igreja, a gente teve um dia de ação de graças. E aí, na hora de fazer a leitura alternada, que lê o dirigente, aí os homens, as mulheres, e aí a gente lendo lá, e eu assim, em pé lá, e demorou. E assim, demorou, não é meia hora não, é 5 minutos. Só que a gente parece assim que passa uma eternidade, e eu fico, Senhor, me perdoa, porque eu queria que passasse rápido, mas eu disse, poxa, eu preciso ler a palavra, a gente precisa ler junto a palavra de Deus. E a irmã lendo lá, e eu fiquei assim, eu disse, Senhor, me perdoa, porque às vezes a gente fica nessa dificuldade, Senhor, por que tanto tempo? Isso daí a gente lê em casa, mas não, a gente também precisa ler em comunidade. Então isso é muito importante, essa leitura. Lê criança, lê adulto, lê homem, lê mulher, e fica esse negócio bonito de recitar a palavra de Deus e de internalizar. Então eu aprendi ontem, Senhor, me perdoe, cada vez que eu reclamar, eu peço perdão para que eu possa entender a maravilha da tua palavra, que isso seja exemplo para a nossa vida, sabe? Às vezes a gente fica em pé assim um pouquinho e cansa. Não, a gente lembre lá do povo lá em Jerusalém, ouvindo Esdras, a palavra do Senhor por ali aproximadamente 6 horas em pé, sem reclamar, querendo a busca ali, querendo um avivamento, um renovo espiritual, e o povo lá desejando aquilo. Então que nós possamos desejar a palavra do Senhor, que nós possamos desejar, nos regozijar e desfrutar da palavra do Senhor. Então nós precisamos ler e ouvir a palavra do Senhor, mas também nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Vamos lá nos versículos 33 e 34 do Salmo 119. Versículos 33 e 34. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Meus irmãos, como é importante nós estudarmos a palavra do Senhor. Como é importante nós buscarmos esse aprendizado, essa compreensão, o conhecimento das Sagradas Escrituras, guiados pelo Espírito Santo. Ensina-me, Senhor. O salmista aqui ele tem o desejo de ser ensinado. Ele pede ao Senhor. E a verdadeira sabedoria é buscada em conformidade com a palavra do Senhor. Não é por aquilo que eu estudo, pela quantidade de faculdade que eu tenho, pela quantidade de doutorado, mestrado, não. A sabedoria verdadeira, a sabedoria preciosa é aquela que vem do Senhor. E que nós possamos pedir do Senhor a sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria para compreender a tua lei. Dá-me sabedoria para compreender os teus desígnios. Dá-me sabedoria para compreender o que a tua palavra
quer que eu faça, o que a tua palavra deseja que eu faça e que eu possa obedecer. O verdadeiro sábio é aquele que pede a sabedoria vinda do céu, aquele que quer viver cercado pelos ensinamentos da palavra do Senhor. Como é importante a gente participar de uma EBD, onde a gente pode perguntar. Às vezes tem coisas que a gente acaba não conhecendo, e sempre tem pessoas ao nosso redor que conhecem um pouco mais. Então, não tenha vergonha, pergunte do pastor, pergunte do bispo, da pastora. Eu não estou entendendo aqui, me ajuda. E o Senhor vai direcionar a vida de quem está ensinando, vai direcionar a vida de quem está aprendendo. E nós precisamos reconhecer que é somente pelo Espírito Santo que nós conseguimos compreender a palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar nesses ensinamentos. Peça direcionamento do Senhor, peça orientação dos irmãos. Cuidado, mais uma vez, voltando para o assunto da tecnologia, né? Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Pergunte, será que realmente isso daqui está bíblico? Vá a fundo, procure na palavra de Deus. Isso daqui está na Bíblia, isso daqui não está. E seja direcionado pelo Senhor. Tem um videozinho na internet que é bem engraçado. Acho que os irmãos já devem ter visto. Quando o irmãozinho vai lá e diz, eu ia pregar sobre Davi, mas hoje eu vou pregar sobre Danal. Vocês já viram esse vídeo? Não? Lá no Amazonas é conhecido. E é uma esquete, é uma brincadeira, mas é tão bem feito que parece real. O homem está lá no palco, ele diz, eu ia pregar sobre Davi, mas agora eu vou pregar sobre Danal, porque Danal era um cabra valente, era um cabra macho, e mandavam Danal soltar o cabo, e Danal não soltou o cabo, por causa daquela musiquinha, solta o cabo, Danal. Só que é para soltar o cabo do navio, o cabo da embarcação. E aí ele diz, solta o cabo, Danal, e Danal não soltava o cabo. E olha só a importância da gente conhecer a palavra de Deus. Obviamente, isso daí era uma brincadeira. Tem gente que compartilha dizendo que era verdade, mas não é. É de uma banda, que aí depois a banda vem, e o nome da música que eles vão cantar é Crente que não lê a Bíblia. Que é para explicar, olha só os erros que a gente comete quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não busca o conhecimento da palavra de Deus. Então, que a gente não acredita nessas histórias aí como a história de Danal, porque Danal não existiu, tá bom? Mas que nós possamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos realmente compreender e fugir daqueles falsos ensinamentos, daquelas pessoas que tentam nos trazer um ensino errado da palavra de Deus. Isso é muito, muito, muito perigoso. Isso é muito perigoso. Peça a orientação do Senhor para que nós possamos fugir dessas ciladas de Satanás e olhar somente para o Senhor e para a sua palavra. Nós precisamos, de fato, ler e aprender a palavra de Deus. Não é só passar os olhos de forma simples, mas é buscar o conhecimento que vem da palavra de Deus. Às vezes a gente quer pular as genealogias também, né? Quem é que pula a genealogia aqui quando está lendo a Bíblia? Amém, ninguém pula, glória a Deus. Mas, às vezes a gente olha assim, poxa, tem tanto nome difícil para ler aqui, né? E não sei quem gerou não sei quem e tal e tal. Mas vou ler aqui. Vou dar uma dica aqui para os irmãos. Se tiver com dificuldade, pega a Bíblia em áudio, aí você vai lendo e vai acompanhando junto com o que está saindo no áudio. E é muito legal. De vez em quando eu faço isso, eu vou lendo e vou acompanhando. Aí quando eu quero compreender mais um pouco, eu dou uma parada, eu vou relendo ali. Mas é muito legal a gente poder também contar com essa tecnologia. Então, que a gente possa, de fato, não pular nada da Bíblia, mas fazer uma leitura exaustiva, que o Senhor nos dê orientação para que nós possamos compreender a palavra dele. Deus quer o nosso compromisso com a sua palavra. Ele quer o nosso compromisso diário com a sua palavra. Que nós sejamos realmente dispostos a ver e entender o que ele quer através da sua palavra. Além de ler e ouvir, além de estudar a palavra de Deus, nós precisamos memorizar a palavra de Deus. Versículo 11, aquele que a gente leu lá no começo. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra de Deus está guardada no seu coração? Ela está guardada no nosso coração? Será que você tem buscado memorizar as Escrituras? A gente, às vezes, tem uma certa dificuldade, né, de decorar, mas a gente decora tanta coisa, decora telefone, decora, sei lá, tantas outras coisas,
mas às vezes para decorar a palavra do Senhor a gente tem dificuldade. E a gente precisa pedir do Senhor, Senhor, me ajuda a decorar, isso é muito importante. É muito importante porque quando a gente passa por algum momento, quando a gente passa por uma dificuldade, a palavra do Senhor vem à nossa memória e nós utilizamos daquilo para glorificar o nome do Senhor e passar por aquele momento de dificuldade. Quando eu era pequeno, eu ainda sou gordinho, mas quando eu era pequeno era um pouquinho mais. E aí, o pastor da minha igreja, a gente fazia algumas campanhas, 40 dias de oração, 40 dias de jejum, de propósito, enfim. E aí, a cada semana, tinha um versículo para decorar. E era muito legal, porque, já sabe, criança, gordinho, e o prêmio o que era? O que vocês acham que o prêmio era para quem decorasse? Chocolate. Aí acaba, né? Aí tem que decorar. E aí era muito legal, porque isso marcou a minha infância. Inclusive, o meu versículo favorito da Bíblia, que é Atos 20, 24, todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder completar o ministério e a corrida que o Senhor me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus, foi o versículo que eu decorei numa dessas dinâmicas lá que o pastor fazia. Então, todo domingo de manhã, ele chamava, dizia, quem decorou o versículo da semana? Aí ia lá. Às vezes ia 5, às vezes ia 6, um pouco mais. Eu gostava quando ou era só eu ou era mais um, né? Porque tinha mais chocolate. Era uma caixa de chocolate e aí tinha que dividir. Então, quando eram 2, era ótimo, porque era metade para cada. E aquilo me marcou muito. E, se Deus quiser, quando estiver pastoreando, eu quero fazer isso para estimular as crianças. E não era só para as crianças, era para a igreja toda. E olha só, a igreja toda, sei lá, vamos supor que a igreja tinha 100 e poucos membros, e aí era 10 pessoas no máximo que iam lá decorando a Bíblia. E ainda era para ganhar chocolate, né? Então, isso ficou muito marcado na minha infância e eu levo comigo até hoje. A importância da memorização, a importância de decorar a palavra de Deus. Que nós possamos buscar ter essa constância. A gente precisa buscar formas, métodos simples, às vezes, de repetir, de escrever. Eu tenho o costume de pegar aqueles post-its e escrever e grudar para que eu possa ir lendo e ir decorando aquilo. Isso é muito, muito legal. Então, a gente tem também até um aplicativo, até coloquei aqui para estimular os irmãos, é um aplicativo que se chama Remember Me. É um aplicativo cristão, você escolhe os versículos que você quer decorar e ele vai lançando desafios assim ao longo da semana e você vai sendo estimulado, vai clicando lá, decorei essa parte, aí pula para outra. E é muito legal a gente poder contar com essas coisas para que nós possamos estudar e nos aperfeiçoar na palavra de Deus. Quando alguém vier com alguma dificuldade para você, se você não tiver com a Bíblia, não tiver com o celular, e aí você vai fazer o quê? Irmão, vai lá ler a Bíblia. Não, a gente tem que estar com a palavra de Deus internalizada para que a gente possa falar, irmão, o Senhor quer falar isso com você, está aqui esse versículo, ouça esse versículo, leia esse versículo. Então, isso é muito importante para que o Senhor nos fortaleça e para que nós possamos também ajudar outras pessoas. Amém? Então, nós precisamos ler e ouvir a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos decorar, nós precisamos memorizar a palavra de Deus. Que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos continuar a fazer isso. Outra coisa aqui que nós precisamos fazer é meditar na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 27. Vamos lá para o versículo 27. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. A meditação, ela acontece para que nós possamos aplicar as verdades da Bíblia em nossa vida. A meditação daquele que não é cristão é um esvaziamento, né? Você vê, a pessoa está meditando, está se desligando, não sei o quê. Mas a meditação cristã, ela é para nos encher, para nos preencher da palavra do Senhor. E que nós possamos buscar isso, nos encher da sua palavra, meditar nela todos os dias, absorver ela de forma profunda, absorver ela de forma clara, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. A meditação não é uma simples leitura ou um estudo para a busca de conhecimento. A meditação é para que nós possamos, de fato, viver e remoer aquilo constantemente nas nossas vidas. Um autor
um pastor, na verdade, puritano, lá de 1600, ele disse: o estudo é a descoberta de uma verdade. A meditação é o aperfeiçoamento espiritual da verdade. Então você estuda e descobre a verdade, mas na meditação você vai sendo aperfeiçoado, você vai sendo transformado dia a dia. E que você medite na palavra do Senhor. Quão importante é a gente ter o nosso tempo de devocional, o nosso tempo de oração e leitura da palavra, que a gente ore antes. Senhor, me orienta naquilo que o Senhor vai me mostrar na Tua palavra, que o Senhor me oriente nas decisões que eu vou tomar mediante a Tua palavra. Isso é meditar, é internalizar, é buscar esse aprofundamento constante nas verdades da palavra do Senhor. Que o Senhor nos oriente pelo Seu Santo Espírito, nos dê discernimento, nos dê sabedoria e entendimento para que possamos compreender aquilo que nós estamos lendo. Não tenha pressa. Quando você está lendo a Bíblia, não tenha pressa. Tire um tempo onde você pode ali passar algumas horas, talvez, para ler, reler, pensar, refletir, e amadurecendo aquilo na sua mente. Que o Senhor trabalhe isso na sua vida. Não leia a Bíblia de forma simples, só para cumprir tabela, para dizer, li o versículo aqui, já li a palavra hoje. Não, mas leia e medite na palavra do Senhor. Isso é muito importante para que nós possamos vencer as dificuldades do dia a dia, para que nós possamos vencer as tentações, para que nós possamos ter ainda mais fé, para que o Santo Espírito de Deus possa trabalhar nas nossas vidas. Um salmo que é bastante conhecido é o Salmo 1. E ele fala sobre meditar, não é? Nos versículos 1 e 2 do Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita o quê? Dia e noite. Será que a gente tem meditado na palavra do Senhor dia e noite? Será que a gente tem refletido acerca das verdades da palavra do Senhor dia e noite? Ou será que a gente só tem feito uma leitura simples aqui e acabou e vida que segue? Não, a gente precisa constantemente buscar essa meditação na palavra do Senhor. Nós precisamos fixar os nossos pensamentos na palavra de Deus, se deleitar, se satisfazer na lei do Senhor. Que a nossa satisfação, como diz o salmista, esteja na lei do Senhor. Será que a nossa satisfação, o nosso prazer, a alegria, o nosso contentamento está na lei do Senhor e nela nós estamos meditando dia e noite? Que nós possamos buscar ao Senhor nessa meditação. Quão profundo é buscar ao Senhor constantemente. Isso é bom demais. Nós sentimos aquela paz que só o Senhor pode dar. A paz que excede todo o entendimento. É aquilo que nos transforma todos os dias. E isso é muito, muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada como crentes no Senhor Jesus. Amém? E esse meditar nos leva a uma consequência, que é o viver conforme a palavra de Deus. Queridos, não adianta ler, não adianta estudar, não adianta decorar, se a gente não meditar, se a gente não buscar viver uma vida transformada diante do Senhor. Infelizmente, tem muita gente aí que estuda a Bíblia, sabe a Bíblia de trás para frente, sabe a Bíblia de ponta cabeça, mas não vive uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Isso é muito triste, porque a pessoa quer viver uma vida só de estudos. Não, isso daqui é para estudos, para enriquecer o conhecimento. É também, mas principalmente para que nós possamos nos aprofundar no amor do nosso Senhor, para que nós possamos compreender o tamanho desse amor, o amor que levou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, e hoje nós temos a liberdade de estarmos ligados diretamente ao Pai mediante Cristo Jesus. Amém? Então, que nós possamos viver uma vida transformada, uma vida modificada pelo Santo Espírito de Deus, dia após dia. Peça ao Senhor que Ele transforme a sua vida todos os dias, que Ele lhe encha com o seu Santo Espírito. Nós precisamos viver de fato a palavra do Senhor. Não adianta a gente estudar tanto e viver afastado do nosso Deus. No Salmo 119 ainda, nos versículos 171 a 175, mais lá para frente, um pouquinho,
salmista vai dizer: meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Com tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Permite-me viver para que eu te louve e que as tuas ordenanças me sustentem. Permita-me viver para que eu te louve. Olha só o desejo do salmista. Senhor, eu quero viver para que eu te louve. Será que a nossa vida tem sido, de fato, para glorificar e honrar ao nosso Deus? Será que nós estamos vivendo aquilo para o que nós fomos criados, para glorificar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, tempo e fora de tempo? Que a nossa vida seja assim, para glorificarmos ao Senhor. Onde estiver, seja aqui na igreja, seja em casa, no trabalho, na faculdade, na padaria, na rua, que a nossa vida seja uma vida de glorificação ao Senhor, de exaltação ao seu nome, que as pessoas vejam Cristo refletido em nossas vidas, que as pessoas vejam Jesus em nossas vidas e que nós possamos levar o amor de Deus àqueles que, infelizmente, ainda não têm o privilégio de conhecerem o amor dele. É a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. A nossa vida de escuridão tem uma mudança com a palavra de Deus. Aquilo que era trevas agora existe luz, porque nós temos a palavra de Deus revelada a nós. Nós temos a palavra de Deus que nós podemos ler, que nós podemos aplicar na nossa vida. Que a nossa vida reflita de fato Cristo. Tem mais uma frase de Billy Graham, citei 2 vezes Billy Graham já aqui. Eu gosto muito desse evangelista. Foi um homem que foi muito usado por Deus durante o tempo que viveu no mundo todo. E ele diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Será que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo? Infelizmente, está fora dos caminhos do Senhor, que ainda não conhece, não tem o prazer de meditar na Bíblia todos os dias. Não tem o hábito de meditar na palavra do Senhor. Mas eles têm o quê? Eles têm um contato conosco. Eles têm um contato com as testemunhas de Jesus. Eles têm um contato com os cristãos. E nós precisamos refletir isso. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Então, qualquer atitude, aquilo que a gente está fazendo, que nós possamos agir de forma honesta, de forma correta, que nós não possamos viver uma vida assim de, às vezes, explodir, às vezes a raiva. Não, que o Espírito Santo nos controle, que o Espírito Santo nos dê domínio próprio, que nós possamos viver uma vida transformada, viver a alegria, viver o amor, a bondade de Jesus. Que nós possamos ser aquelas pessoas que as pessoas têm vontade de estar perto. Que a gente não seja aquela pessoa carrancuda, resmungona, que reclama de tudo, que vive de cara fechada, não. Nós temos a maior alegria que nós podíamos ter, que é a alegria de sermos chamados filhos de Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Isso é a maior alegria que nós podemos ter. Essa é a maior alegria. É sermos chamados filhos de Deus. É podermos dar testemunho do amor de Deus. Então, sorria, seja alegre, seja feliz, seja testemunha do amor de Deus. Viva de fato uma vida pelo Espírito Santo, que Ele nos guie, que Ele controle as nossas vidas, que não seja só uma parte da nossa vida. Não, Senhor, isso daqui eu vou cuidar, isso daqui o Senhor cuida. Não, Senhor, controla a minha vida por completo, eis-me aqui, o Senhor é quem tem o controle sobre a minha vida. Então, que nós sejamos realmente transformados pelo Senhor constantemente. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a viver uma vida transformada. Nós passamos a viver uma vida modificada, uma nova vida em Cristo. Então, de nada adianta a gente ser expert na Bíblia, decorar não sei quantos versículos, mas viver uma vida afastados do Senhor. Viva uma vida próximo do Senhor. Viva uma vida de intimidade com o Senhor. Que o Senhor nos fortaleça nisso, que nós possamos viver em conformidade com a palavra. Tudo que precisamos para viver está aqui. Tudo que nós precisamos para viver uma vida que honre, que glorifique o nome do Senhor, está aqui na sua palavra. No versículo 171, quando ele
ele fala: meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. Nós transbordemos de louvor, que transbordemos de adoração, seja na igreja, seja em qualquer lugar, que o nosso louvor transborde para o Senhor, que a nossa vida glorifique ao nosso Deus. Nós temos motivos de sobra para sermos gratos, para transbordarmos de louvor e adoração. Nós temos motivos de sobra para glorificarmos ao nosso Deus. Nós temos a alegria da comunhão com Deus, nós temos a alegria de termos o Espírito Santo habitando em nossos corações, nós temos a alegria de sabermos que muito em breve nós estaremos nas mansões celestiais, morando, habitando na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a maior alegria que a gente pode ter. Nada que o mundo pode oferecer, carro, bem, dinheiro, nada pode se comparar à alegria de viver com Jesus. Então que nós possamos transbordar esse amor, transbordar essa gratidão, transbordar essa alegria de vivermos sempre para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos ler a palavra, que nós possamos ouvir a palavra de Deus, que nós possamos estudar a palavra de Deus. É importante nós estudarmos a palavra de Deus, que possamos memorizar, que nós possamos decorar versículos que possam nos orientar e orientar outras vidas também. Que nós possamos meditar, que nós possamos nos debruçar na palavra do Senhor e que ela faça morada, que ela seja enraizada nos nossos corações e que nós tenhamos uma vida completamente transformada pelo Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para nós possamos orar e pedir ao Senhor que Ele... Glória a Deus. E pedir ao Senhor que Ele nos oriente conforme a sua palavra. Que nós possamos fazer esse compromisso de meditarmos na palavra de Deus, não de estudarmos a palavra só por estudar, mas que nós possamos estudar a palavra para que nós possamos conhecer mais ao nosso Deus, para que nós possamos conhecer aquilo que Ele quer das nossas vidas. Pai, muito, muito, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela revelação que nos é trazida por meio da Tua palavra. Te agradecemos porque nós temos a liberdade de podermos ler, de podermos ouvir, meditar na Tua palavra. E que esse estudo da Tua palavra, esse meditar, não seja somente para fazermos algo e cumprir uma tabela, não, Senhor, que isso seja para que nós nos aproximemos do Senhor, para que nós possamos estar com mais intimidade contigo, Senhor. Nos dá uma vida de oração, nos dá uma vida de leitura da Tua palavra, nos dá uma vida de intimidade com o Senhor, no secreto, Senhor, que nós possamos nos ajoelhar, dobrar os nossos joelhos diante de Ti e reconhecer que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, que a Tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nós possamos nos comprometer com ela todos os dias, que nós possamos que nós possamos, Senhor, nos comprometer com o Senhor todos os dias para viver uma vida que glorifique o Teu nome, para viver uma vida que exalte o Teu nome e que reflita o amor de Jesus por onde formos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Amém, igreja? A palavra que nos liberta, né? A Bíblia fala em João 8,32 o quê? Reconhecereis o quê? E a verdade o quê? A única palavra que nos liberta, que nos traz paz, que nos traz alegria. E o maior culto de libertação, amados, é a leitura e a meditação e a prática dessa palavra. Amém? E, se eu não me engano, Hebreus, me corrijam, que a Bíblia fala que ela é viva e o quê? Se a Bíblia ela é viva, é porque ela tem vida. E se ela tem vida, ela tem boca. E se ela tem vida, ela tem o quê? Ouvido. Então é a palavra que nos liberta, amados. Eu estava ouvindo uma pregação de um certo pregador, claro, né? A redundância, né? E ele falava assim,
Vocês querem ser o quê? Inteligente ou ser sábio? Eu vou perguntar para a amada igreja. Vocês querem o quê? Ser inteligente ou ser sábio? E ele estava explicando. O inteligente, ele cai no buraco. Ele sabe sair desse buraco. Ele tem as técnicas para sair. Mas o sábio, ele nunca cairá no buraco. Nunca. E nós só vamos ser sábios, ter essa sabedoria, conhecendo, amados, essa palavra, né? E ele falou, eu falei exatamente hoje sobre Billy Graham, quem estava na aula, né? E eu falei que o mundo, ele não lê a Bíblia. Tem que até certos crentes que não lê a Bíblia. O mundo não lê a Bíblia. Ele lê a nossa vida. Ele vai ler a nossa vida. Será que a nossa vida está pautada dentro da palavra? Então, amados, se nós amamos esse Deus, vamos fazer um devocional com esse Deus, né? Como que eu vou falar que eu amo a minha esposa se eu não conheço ela? Como é que eu vou falar se eu amo esse Deus se eu não conheço esse Deus? Então, amado, vamos nos esforçar. Nós somos brasileiros, ainda tem um certo que fala que brasileiro não desiste nunca. Mas, amados, eu sempre falo que às vezes a gente temos oportunidade de aprender. E às vezes a gente não aprende. Hoje temos Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do careca, Bíblia do cabeludo, Bíblia do anão. Tem tudo quanto é Bíblia, né? Nós temos a facilidade de ler essa palavra. Então, amados, hoje eu estava falando que eu não estou falando por mérito meu. Toda a honra, toda a glória é dada a Deus. Eu pego 6 horas da manhã e eu acordo entre 4 e 4 e meia da manhã para eu ler a Bíblia, para eu procurar ter um devocional com esse Deus, porque é o meu momento. Se eu falo que eu amo a Deus e eu não tenho o prazer de ler essa Bíblia, eu não estou sendo mentiroso, sim ou não? Então vamos nos esforçar, vamos aproveitar que nós somos brasileiros, né, de pegar essa palavra e ler. A pastora deu um testemunho, calma gente, é 11h51, calma, que ela falou que tinha um missionário, e os missionários, os pastores aqui do Brasil, orando para os missionários lá de fora, né, que a igreja era perseguida. E os missionários falaram assim, não precisa orar pela gente não. Pelo contrário, nós que estamos orando por vocês aí do Brasil. Os pastores, mas é por quê? Por quê? Porque vocês têm a oportunidade de pregar a palavra e vocês não pregam. Vocês têm a oportunidade de ficar na igreja até mais tarde e vocês não ficam. Vocês têm a oportunidade, se nós quiséssemos ir lá na Praça de Inhaúma, nós iremos fazer um ar livre. Muitas das vezes a gente não fazemos, amados. Então ele estava falando, vocês têm a oportunidade de pregar a palavra e vocês não pregam. Amado, é hora de fazer a diferença agora. Jesus Cristo está voltando. E eu não quero ficar, amados. Eu não quero ficar. Quem quer ficar? Ninguém quer ficar. Então, se nós não queremos cair no buraco, se nós queremos ser sábios, vamos nos esforçar de ler a palavra. E conhecerão a verdade vos... Eu quero que essa palavra cada dia me liberte, que eu estou no processo. Amém? Vamos cantar só uma vez e eu vou dar a bênção final. Amém? Vamos lá?
Põe a mão sobre o seu coração. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e o guarde. De misericórdia. Que o Senhor olhe para você com amor e lhe dê a paz. Isso vos dá, amados. Vão em paz. Vamos fechar essa festa, essa celebração hoje à noite. Amém, igreja? Se vocês falarem amém, vocês não podem mentir, vocês têm que vir.